Boa noite, pessoal. Vamos para uma das nossas últimas monitorias do semestre. Estou compartilhando com vocês os slides. Bora lá, que daqui a uma semana e pouquinho vocês têm prova. E é justamente esse slide que a gente vai trabalhar hoje, que é o de segurança no trabalho, estabilidade e garantias de emprego. É um slide bem grande da professora Zeima, mas é um conteúdo que é interligado um tema com o outro, então vai fluir tranquilamente. Eu acredito que nós vamos conseguir abarcar o meu slide inteiro, que é mais sucinto do que o da professora, porque é a título de revisão. Nestes, nessa uma hora, eu ia falar 50 minutos, nessa uma hora que a gente tem de monitoria hoje. E vamos iniciar com uma conceituação do que é a segurança do trabalho. A segurança do trabalho, ela nada mais é do que aquele conjunto de medidas que visam proteger a integridade física do trabalhador, proteger a integridade psicológica deste trabalhador e manter o ambiente de trabalho seguro e saudável para este trabalhador. Então, vejam, a segurança do trabalho comporta medidas preventivas para um ambiente de trabalho seguro, para a saúde física, para a saúde mental e um ambiente saudável para este trabalhador, voltado, então, sempre a, como eu vou dizer, ao bem-estar do trabalhador. As principais funções da segurança do trabalho é prevenir acidentes, evitar o desenvolvimento de doenças ocupacionais, ou seja, aquelas em razão do trabalho, promover a qualidade de vida do trabalhador e também reduzir custos trabalhistas e judiciais. Isso porque um ambiente de trabalho que está propício a gerar riscos ao trabalhador e, consequentemente, a propositura de uma ação judicial trabalhista em face do empregador gera riscos para a empresa, economicamente falando, administrativamente falando também, porque pode vir a sofrer sanções. Então, a segurança do trabalho, ela é tanto voltada ao trabalhador, que vai ter aí sua saúde física, mental preservada, como também para o empregador, que terá uma prevenção deste risco de propositura de reclamação trabalhista. A segurança do trabalho, assim como tudo, não há uma garantia 100% de que não irá vir a acontecer acidente de trabalho, não virá a ocorrer situações que causem prejuízos ao trabalhador. Não é isso que eu quero dizer. A segurança do trabalho, ela vem para prevenir, nós vamos ver nos slides seguintes, prevenir para que não aconteça, que se aconteça, que seja atenuada e visando que não, dentro das possibilidades, que tudo ocorra da melhor forma possível, que caso venha a ocorrer algum mal, que seja o menor dos possíveis. Então, a segurança do trabalho, ela é prevenção antes, proteção durante e reparação depois. Essa frase veio para sintetizar o que eu queria transmitir para vocês hoje sobre segurança de trabalho, que ela vem para prevenir para que não aconteça. Mas, como eu disse para vocês, a gente tem que trabalhar com esse limite de falha, porque pode ocorrer, né? Tem uma margem de erro em tudo, e a segurança do trabalho não é diferente. Então, ela vem para tentar prevenir, caso não consiga prevenir 100% durante que ocorra esse acidente do trabalho, esse prejuízo ao trabalhador, seja de qualquer forma, que tenha proteção, ou seja, que seja entre os males o menor. E também ela vem para trazer a reparação depois, ocorrido esse acidente, esse prejuízo, que depois o trabalhador seja devidamente ressarcido pelos danos gerados. E o papel da segurança no trabalho,
sintetizando, é promover, então, esse bem-estar do trabalhador, reduzir os afastamentos, o que é positivo para o empregador, visto que no afastamento terá que arcar, né, até 15 dias com em caso de acidente, auxílio-doença, acidente ocupacional, que haja esse afastamento do trabalhador, o empregador terá que arcar com isso. De qualquer forma, ele irá despender custos a mais, porque terá que contratar provavelmente alguém para ficar no lugar dessa pessoa temporariamente, ou pagar um adicional para que outro empregado acumule os cargos, né? Então, terá que despender esse gasto a mais e também arcar com os custos do trabalhador que teve o prejuízo gerado em razão de algum desequilíbrio no ambiente de trabalho. Então, a segurança do trabalho ela vem para reduzir os afastamentos, tanto no bem-estar do trabalhador, mas também no do empregador. É uma via de mão dupla. A segurança no trabalho ela é boa para ambas as partes. E ela evita, né, as ações de indenização, conforme mencionei para vocês, e passivos trabalhistas. Então, isso é muito positivo para o empregador. Irá reduzir, através da segurança do trabalho, que até trouxe para vocês, é um verdadeiro investimento. Por que que é um investimento? Você vai gastar, o empregador vai gastar uma certa quantia para manter os equipamentos, para manter as regras de segurança, para que tudo ocorra de acordo com as normas de segurança do trabalho, mas este gasto não é arbitrário, ele tem uma razão. Ele visa, além da segurança do trabalhador, evitar essas possíveis ações de indenização trabalhista decorrentes de ambientes que propiciem prejuízos ao trabalhador. E a segurança do trabalho, ela até melhora a produtividade, isso também é extremamente positivo para o empregador. E, por fim, ela reforça a responsabilidade social da empresa, ou seja, demonstra a concretização do fato da empresa prestar atenção e respeitar a segurança dos seus trabalhadores e arcar com as responsabilidades para tanto, decorrente, né, de qualquer que sejam os desequilíbrios no ambiente de trabalho que possam vir a gerar, né, prejuízo ao trabalhador. Então, repetindo essa ideia central, a segurança do trabalho ela não vai ser um gasto, ela sempre vai ser um investimento. Você vai despender certo gasto com isso, mas é um investimento para que você não tenha que arcar com mais custos de um funcionário afastado, você não tenha que arcar com uma ação de indenização proposta pelo trabalhador, que você venha a ser réu e o autor, né, o trabalhador venha a ganhar e você tenha que despender esse gasto, será ainda maior, muito maior do que o investimento na devida segurança do trabalho. E aqui a gente entra num tema muito interessante, que são os EPIs e os EPCs, respectivamente equipamentos de proteção individual, que nós já falamos, e os equipamentos de proteção coletiva. Os EPIs, equipamentos de proteção individual, são de uso pessoal, exatamente autoexplicativo, que diz individual. Ele vai ser obrigatório também quando houver risco individual. Alguns exemplos são as luvas para trabalhadores que exercem contato direto com agentes nocivos da pele, máscaras para que não inalem, né? Também agentes nocivos no ar, capacetes em ambientes como fábricas, construções, que pode haver ter algum desabamento que lesione, né, o empregador, óculos para ambientes assim também como obras, ferramentagem, que possa vir algo a atingir os olhos do trabalhador, botas também em ambiente de fábrica, ambiente de construção, para que em qualquer desabamento também os pés do trabalhador sejam protegidos, protetores auriculares em questão de
empresas, indústrias, né? Para que fábricas, para que não tenha esse ruído extremo e para proteção da audição do trabalhador. Então, vejam, são itens individuais de uso pessoal e que serão de uso obrigatório quando houver risco individual. Lembrando que o uso obrigatório deve ser fiscalizado a partir do poder de fiscalização do empregador. Deve exercer aí a função de fiscalização, verificando se o empregado está utilizando o EPI e se está utilizando da maneira correta. Já os equipamentos de proteção coletiva, eles não são de uso pessoal, são aqueles que protegem todos os trabalhadores de forma coletiva. São os exaustores, as grades de proteção, corrimãos, enclausuramento de máquinas, ou seja, são todas aquelas medidas voltadas à segurança geral de todos os trabalhadores, não vai proteger um trabalhador isoladamente, de proteção coletiva. E aqui nós iremos ver as obrigações do empregador, como eu disse para vocês na monitoria passada, o empregador ele deve fornecer gratuitamente o EPI, nós vimos isso quando nós abordamos o adicional de insalubridade. Também cabe ao empregador orientar sobre o uso deste EPI, como que se utiliza da forma correta, para que realmente haja proteção para que este equipamento foi desenvolvido, para que ele cumpra na totalidade sua função. Também o empregador deve exercer o seu poder de fiscalização para verificar se, além de uso pelo empregado, ele também está utilizando corretamente, conforme já deve ter sido orientado. E também substituir este equipamento quando ele estiver danificado. Essas são as obrigações estabelecidas para o empregador. E aqui eu trago para vocês o artigo 166 da CLT, que na íntegra diz: a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Ou seja, aqui fala sobre quando os EPCs, ou seja, equipamentos de proteção coletiva, não sejam suficientes para barrar esse prejuízo que pode vir a acarretar ao trabalhador. Quando o equipamento de proteção coletiva não é o suficiente, deve vir também o equipamento de proteção individual para que haja a proteção pessoal de cada um dos trabalhadores. Não são adoções separadas de equipamentos, eles podem ser acumulados, visando sempre a proteção integral do trabalhador. Vamos ver, então, aqui no slide 7, o conceito de acidente de trabalho. Está previsto no artigo 19 da Lei 8.213 de 91, e vai dizer que acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho. Então, vejam, acidente de trabalho é o que ocorre em exercício do trabalho e que provoque lesão corporal, perturbação funcional ou doença. E essas três possibilidades devem causar ou morte, ou perda de capacidade laboral, ou seja, perda da capacidade de trabalhar, de exercer a função de trabalho, temporária ou permanente. E também a redução da capacidade laboral. Então, vejam, a lesão corporal, a perturbação funcional e a doença decorrida de exercício do trabalho deve causar fator morte, perda ou redução da capacidade laboral. E vejam que na perda da capacidade laboral
pode ser tanto a temporária como a permanente. E os principais efeitos do acidente de trabalho primeiramente, deve haver a comunicação em INSS por meio da CAT. Não lembro se isso está englobado no slide da professora Zema, mas é interessante que vocês saibam desde já, principalmente aos alunos que desejem, né, exercer a advocacia trabalhista. A advocacia trabalhista. O CAT, ele é a comunicação de acidente de trabalho. Nada mais é do que um documento para comunicar ao INSS sobre a ocorrência de um acidente de trabalho. Esse documento é obrigatório, devo ressaltar para vocês. E, através dessa comunicação ao INSS, que será possível usufruir dos benefícios acidentários, que é um dos efeitos também. Então, a CAT, que é a comunicação ao INSS, que é um documento que irá comunicar sobre o acidente de trabalho, o de trajeto também, e o surgimento de uma doença ocupacional. E será essa comunicação essencial para que o trabalhador perceba esses benefícios acidentários. E o acidente de trabalho também trará para este trabalhador uma estabilidade de 12 meses após a alta. Agora vamos ver um ponto muito importante, que é a diferenciação. Deixa eu diminuir aqui até. A diferenciação entre acidente típico e acidente por equiparação. Um acidente típico é aquele que ocorre no ambiente de trabalho normal durante o próprio exercício das atividades. Por exemplo, eu sou um chefe de obras e estou trabalhando para uma construtora e durante o exercício, né, estou na construção, fiscalizando, coordenando ali, eu sofro um acidente de trabalho, um bloco cai em mim, eu estou utilizando os EPIs devidamente, mas o bloco era muito grande, da maneira que caiu, tive uma lesão. Eu estou normalmente no meu ambiente de trabalho e me ocorreu esse acidente no exercício das minhas atividades, da minha função. Esse é um acidente típico. E também se equiparam-se a acidente, que é o acidente por equiparação, aquele previsto no artigo 20 da Lei 8.213 de 91, que é a doença profissional, ou seja, aquela que decorre do exercício de função. Coloquei até aqui um exemplo para vocês, que é a silicose em mineiros, e a doença do trabalho, que é decorrente das condições especiais do ambiente, ou seja, a doença do trabalho, ela vai surgir a partir de características inerentes àquele ambiente de trabalho. Aqui eu coloquei como exemplo a Larry Dodge por trabalho repetitivo. Sabe-se que o trabalho repetitivo, seja braçal, pode causar alguns problemas na articulação, limitação de mobilidade. Também tem as funções ergonômicas, que eu acho que é um pouco mais palpável para nós, exercentes do direito. Trabalhamos muito sentados à frente do computador e nós vemos cada dia mais presente no ambiente de trabalho, principalmente corporativo, em que se lida com o meio digital, o dia todo sentado em um escritório, a adoção de mobiliários ergonômicos, mobiliários ergonômicos, que é o próprio suporte de notebook, por exemplo, para que eu não precise ficar muito abaixado e aí possa surgir alguma condição na coluna, a própria cadeira ergonômica, o suporte para pé, tudo isso visa, além do conforto do trabalhador, visa que não desenvolva uma doença em razão do trabalho. E também esse trabalho braçal, que também é bem um exemplo bem palpável para a gente,
que é exercer uma repetição de movimento, por exemplo, estou batendo um martelo o dia todo, ou parafusando, ou, enfim, exercendo algo com movimento repetitivo. Isso pode me gerar alguma condição médica, que eu não vou saber falar para vocês exatamente qual condição, porque nós não estamos na área da saúde, mas vocês podem pesquisar, se tiverem curiosidade sobre isso, sobre doenças do trabalho, que podem ser basicamente qualquer doença que seja decorrente do exercício daquele trabalho, que tenha como razão aquilo. E a diferença, então, é que no profissional, a doença, o acidente é inerente à profissão. Já de trabalho é a que depende das condições oferecidas pelo empregador. Isso é a diferença entre a doença profissional e a doença do trabalho. Trouxe esse quadro para que fique um pouco mais fácil para que vocês percebam essa diferença. A doença profissional vai ser aquela inerente à profissão. A doença do trabalho, ela não é característica da profissão. Ela pode ser adquirida, como vou dizer, ela pode ser desenvolvida através das condições que são oferecidas pelo empregador. O empregador que não oferece essas condições ergonômicas, por exemplo, equipamentos, né, que visem a redução desse esforço, todas as características do ambiente de trabalho por parte do empregador, que irá escolher, né, aí o mobiliário, os equipamentos, não forem ideais para a realização deste trabalho do empregado, irá se caracterizar doença do trabalho, não doença profissional, porque a doença profissional, conforme nós vimos, é aquela que decorre diretamente do exercício da função. E entrando no tema da saúde do empregado, a nossa legislação ela exige uma sequência de exames ocupacionais. Trouxe aqui para vocês o exame admissional, que é aquele que é feito antes de iniciar a atividade, antes de, quando eu estou no processo de contratação, eu passo por esse exame para ver se eu estou apto a exercer o trabalho para o qual eu fui convocado. Os exames periódicos são aqueles que avaliam a saúde do trabalhador durante o contrato, ou seja, periódico é durante todo o exercício do contrato de trabalho, vai haver exames de tempos em tempos para ver se a condição de saúde desse trabalhador está conforme os parâmetros de homeostase do corpo. O exame de retorno ao trabalho é quando há um afastamento do empregado e é necessário que se realize esse exame para comprovar que o empregado está apto a retornar ao trabalho. Também tem o exame quando há mudança de função. Então, quando houver uma alteração significativa de funções que pode trazer risco, deve-se haver o exame para comprovar que é possível essa alteração de funções. O empregado está apto a alterar da sua função originária para outra. E também tem o exame demissional, que é aquele ao término do contrato, para certificar que o empregado não possui doença decorrente do trabalho. E quais exames são proibidos? Esse é um tema que nós temos que nos ater bastante, ter bastante cuidado, porque isso é bastante cobrado. O empregador ele tem alguns limites de exames que não podem ser cobrados obrigatoriamente, com base na proteção da dignidade, intimidade e privacidade do trabalhador. São exemplos destes exames proibidos o teste de gravidez, o teste de esterilização, isso porque
falando de gravidez e esterilização, não cabe ao empregador fiscalizar a vida reprodutiva de seus trabalhadores. Isso não é constitucionalmente aceito. Não pode também, vejam que esse ponto que nós vamos ver agora é algo bem debatido. Pode o empregador obrigar o seu trabalhador a realizar laudo de HIV, ainda que seja em ambientes de saúde, que tem mais propensão a, enfim, perfuração que possa vir a ocorrer algum prejuízo, transmissão, etc. Que nós sabemos que também não é tão fácil assim a transmissão. Hoje em dia existem muitos métodos de controle, enfim. Não pode o empregador obrigar o empregado a realizar exame de comprovação de HIV, teste de HIV. Esse exame ele somente poderá ser feito com consentimento do empregado, ele não pode ser obrigado a realizar, nem a informar que possui tal condição. Também é proibido agora saindo um pouco da área de saúde, mas, perdão, é proibido ao empregador obrigar o trabalhador a fornecer, apresentar antecedentes criminais. Tem exceção nos casos de profissões de risco, que ter antecedentes criminais possa afetar o exercício da profissão, ou em casos em que há previsão legal para tanto. E o fundamento da proibição de se requerer obrigatoriamente esses exames, conforme mencionei para vocês, é a proteção aos direitos constitucionais de dignidade humana, os próprios direitos humanos deste trabalhador, principalmente a proteção à dignidade dele, à intimidade, inviolabilidade da sua vida privada, da sua autonomia privada, também a privacidade. E a rescisão por ato discriminatório? A rescisão por ato discriminatório é aquela dispensa em que o motivo é discriminatório em si, e neste caso o empregado pode optar entre algumas possibilidades. Tem a readmissão, que seria o pagamento integral dos salários e vantagens durante esse período que ele estava afastado, ou seja, eu, empregador, tomado por um caráter discriminatório, decido rescindir o contrato de trabalho do empregado, confirmando essa discriminação com ele, sem justa causa e o tempo todo afirmando, né? Não digo nem afirmando verbalmente, mas assim, demonstrando os atos discriminatórios, seja por qualquer forma, que nós vamos ver aqui neste próprio slide alguns exemplos de discriminação, seja qual for esse exemplo de discriminação, ele está demonstrado pelas próprias atitudes, pela própria forma que esse empregador se posiciona. Então, eu, enquanto empregador, quando eu faço essa demissão discriminatória e o empregado entre na justiça, propõe a ação trabalhista cabível e ele opte, nesse caso, pela readmissão, eu terei que realizar o pagamento integral dos salários e vantagens que deveriam ser recebidas durante esse período que ele está afastado, entre a rescisão do contrato e a readmissão. E também é possível a indenização. Eu, enquanto empregado que foi demitido em razão da conduta discriminatória, eu não quero mais esse ambiente de trabalho, não aceito ser tratada dessa forma, não aceito continuar no ambiente de trabalho depois dessa ocorrência, eu quero o que me é devido, que é a indenização por dano moral, por dano material, ou seja, aquilo que eu perdi economicamente, e também as devidas repercussões trabalhistas, porque
a minha rescisão, a minha demissão foi sem justa causa. Então, vai recair aqui todos aqueles reflexos que nós já vimos na última monitoria sobre demissão sem justa causa. E aqui ele pode optar, então, pela indenização, vai receber dano moral, dano material e as demais repercussões trabalhistas. E quando eu disse para vocês que a discriminação ela pode se dar de diferentes formas, eu trago aqui para vocês alguns exemplos, mas não podemos ficar restrito a eles, que é o fato do HIV, lembrando que conforme nós vimos no slide anterior, é vedado ao empregador coagir o empregado obrigatoriamente a realizar o exame, o teste de HIV. Somente poderá ser realizado esse teste com o consentimento do empregado. E ainda que venha a dar positivo neste exame, ele não pode ser demitido em razão disso, porque isso não oferece risco à função que ele está exercendo. Isso é discriminatório. É um ato discriminatório você demitir uma pessoa somente por uma condição em que ela se encontra, né, que ela veio a desenvolver, e que não irá afetar em nada a capacidade dela e as funções dela. Também, no caso de câncer, é um ato discriminatório a rescisão. Em caso de deficiência também, seja deficiência física, intelectual. Em caso de gestação também, nós não podemos demitir a funcionária que estiver gestante em razão da gestação, e também não podemos fazer essa rescisão através de conduta discriminatória pela orientação sexual do empregado. E esse tema é até jurisprudencial, nós temos jurisprudência, decisões dos tribunais neste sentido, de que é vedado a rescisão do contrato de trabalho, considerando que a dispensa do empregado em razão da sua orientação sexual é um ato discriminatório do empregador. A nossa Constituição nos traz liberdade para, para decidir a nossa vida privada da maneira que for mais conveniente para nós e não por interferir na vida de outras pessoas. A autonomia privada é justamente isso. Conduzir a minha vida da maneira que eu acho correta, da maneira que eu acho melhor, da maneira que eu decidir viver, desde que não afete outras pessoas. E, e aí, justamente nesse sentido, que as demissões nestes casos são inadmissíveis. E entrando no assunto de demissão, vamos ver o que é estabilidade, que é aquele fato de não poder ser demitido. Então, a estabilidade ela é essa garantia provisória de não poder ser dispensado sem justa causa durante um período determinado. E vai proteger justamente trabalhadores que estejam em uma situação peculiar, tenham características específicas. Por exemplo, a gestante. Nós sabemos que a empregada é gestante desde o momento, não é nem desde o momento que ela descobriu a gravidez, é desde o momento que iniciou a gravidez, ainda que ela não soubesse, ela não pode ser demitida em razão da gestação. Um empregado acidentado, como nós já vimos na monitoria de hoje anteriormente, o empregado acidentado ele também tem essa estabilidade de 12 meses após o período de alta. O dirigente sindical também terá essa estabilidade no exercício da função, assim como o membro da CIPA também terá. Vejam que todos esses casos de estabilidade serão estabilidade provisória, que tem um período para iniciar e tem um período para terminar.
Não podemos nos confundir com a estabilidade de um funcionário público que é admitido através de um concurso público. Presume-se que não haverá demissão, a não ser em casos específicos, através de procedimentos administrativos, de sindicato, que comprovem o exercício de improbidade administrativa, enfim, que esteja ali dentro do infringimento de regras específicas do funcionalismo público. Mas aqui nós não estamos em direito administrativo, nós estamos em direito trabalhista, direito do trabalho, só estou dando um exemplo para vocês, para que nós nos atenhamos à CLT. Estabilidade aqui é provisória, estabilidade definitiva, com as devidas exceções, é no âmbito do funcionalismo público. Aqui nós vamos ver a estabilidade provisória do trabalhador em regime de trabalho CLT e os objetivos dessa estabilidade é impedir justamente a dispensa abusiva por parte do empregador, garantir a manutenção do sustento do empregado, assim como proteger a dignidade deste trabalhador. E aqui eu trouxe para vocês a diferenciação entre a estabilidade e a garantia de emprego. A estabilidade, como acabamos de ver, vai ser a proibição da dispensa do trabalhador sem justa causa, ou seja, sem que ele tenha dado causa à demissão. Já na garantia de emprego, ela cria mecanismos para dificultar ou condicionar a, a empresa, a dispensa, perdão. Então, a garantia de emprego, ela não é a proibição da dispensa sem justa causa, isso é estabilidade. Garantia de emprego são os mecanismos que irão dificultar a dispensa, ou seja, a necessidade de inquérito judicial, como é o caso como diz, do dirigente sindical. Para a dispensa do dirigente sindical é necessário o inquérito judicial, porque ele tem essa estabilidade, essa garantia de emprego, perdão, essa garantia de emprego. Estabilidade é também o que nós vimos no último slide, que irá proteger a dispensa em justa causa. Então, a estabilidade é um conceito maior, proíbe a dispensa em justa causa. A garantia de emprego ela pode estar agregada à estabilidade, porque enquanto a estabilidade vai proibir absolutamente a dispensa do empregado sem justa causa, a garantia de emprego ela vem como meio para dificultar a dispensa, que é justamente essa questão da necessidade de um inquérito judicial para o dirigente sindical, ou seja, em razão dele ter estabilidade provisória, que aqui estamos falando de CLT, não de funcionalismo público, em razão dessa estabilidade provisória, para que haja demissão deste dirigente sindical, comprovada a justa causa, é necessário que se proponha um inquérito judicial para a efetiva demissão. E os efeitos da estabilidade é a reintegração, no caso de demissão indevida. Então, a reintegração seria o retorno do empregado à sua função de origem, com os pagamentos dos salários e os reflexos devidos durante esse período de afastamento. A indenização substitutiva, que é quando a reintegração não é possível ou quando não é desejável pelo empregado. E o inquérito judicial, que é exigido para dispensa por justa causa de empregado com estabilidade sindical. Ou seja, como nós mencionamos ali no finalzinho do último slide,
A garantia de emprego vai trazer mecanismos para dificultar a dispensa de empregados que têm estabilidade, como é o dirigente sindical, que somente poderá ser demitido quando houver justa causa. E também só poderá ocorrer essa dispensa através da proposição de inquérito judicial perante o judiciário. Uma observação que eu faço para vocês é que a estabilidade ela não nasce no aviso prévio ou contrato por prazo determinado. As exceções gestante, acidente de trabalho, porque ambas essas características terão mais estabilidade ainda que nestes casos. A instabilidade do dirigente sindical, ela vai abranger também os suplentes, não somente os eleitos. Ela vai começar no momento do registro da candidatura, não da posse, do registro da candidatura e vai até um ano após o término do mandato. Ou seja, quando eu registrei a candidatura, já passou a valer a minha estabilidade. E após o período que eu exercer a minha função enquanto dirigente sindical, findo este prazo, um ano eu terei com estabilidade após o término do meu mandato. E isso visa proteger a liberdade sindical dos trabalhadores através da dispensa somente com inquérito judicial e comprovada a justa causa, justamente razão da estabilidade. A estabilidade na CIPA, primeiro vou explicar para vocês o que é CIPA. A CIPA é aquela comissão interna de prevenção de acidentes, que tem como objetivo reduzir os riscos e fiscalizar a segurança do trabalho. Aqui, quem tem a estabilidade são os eleitos, também, como na estabilidade sindical, tanto os titulares como os suplentes, e quem não tem estabilidade são os indicados pelo empregador, porque na CIPA nós temos o indicado pelos empregados, pelos trabalhadores, eleito pelos trabalhadores, e também o indicado pelo empregador. O indicado pelo empregador não tem estabilidade justamente por ser uma indicação, um cargo de confiança do empregador. Já a CIPA, quando os empregados elegem, o fato do empregador tentar demitir sem justa causa, não trazer uma estabilidade, vejam que não trazer uma estabilidade para esse eleito pelos trabalhadores, coloca os trabalhadores em risco, porque este eleito é o representante dos trabalhadores. Então, o representante do empregador, ele pode ser substituído, deixado, colocado, conforme a decisão do empregador. Ele pode fazer o que ele bem quiser. Agora, dos trabalhadores, tem essa proteção, porque, de certa forma, na possível, na eventual demissão, o empregador estaria com plenos poderes sobre as decisões dos trabalhadores, retirando quando bem quisesse o representante dos trabalhadores, visando a proteção dos empregados, justamente foi conferida essa estabilidade ao eleito pelos empregados na CIPA, tanto os titulares como os suplentes. A duração aqui na CIPA também vai ser do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. E a estabilidade por acidente de trabalho? A estabilidade por acidente de trabalho ela vai se aplicar quando tem acidente típico, ou seja, aquele em decorrência das minhas funções, a doença profissional, que é aquela inerente à profissão, e a doença do trabalho, em razão das condições do ambiente fornecido pelo empregador. A estabilidade por acidente de trabalho, nós já vimos anteriormente, ela proporciona 12 meses de estabilidade após a alta oferida pelo INSS, no caso de auxílio-doença acidentário.
E a dispensa sem justa causa, nestes casos de estabilidade por acidente de trabalho, vai gerar a reintegração com o devido pagamento do tempo em que entre a demissão injusta e o retorno do empregado, todo este tempo será devidamente pago os salários e os reflexos, ou a indenização referente ao período estabilitário. E a estabilidade da gestante? A estabilidade da gestante, ela visa proteger a mulher, a criança e a maternidade. A mulher, pelo fato da proteção dela poder exercer a sua profissão, independente das suas escolhas reprodutivas, que cabem tão somente a ela e não ao empregador. Tanto que nós vimos hoje que não cabe ao empregador, que é proibido, que é vedado a ele exigir exame de gravidez, teste de gravidez às suas empregadas, justamente porque não cabe ao empregador fiscalizar as decisões, ou fiscalizar, ou até mesmo interferir nas decisões reprodutivas dos seus funcionários, especialmente das mulheres, que são as que geram. Também proteção à criança, que tenha ali no primeiro período, nos primeiros dias, nos primeiros meses de sua vida, o amparo materno, que é tão importante para a criação de laço. E esse amparo é justamente, essa criação de laço é importante não somente para a criança, mas também para o exercício da maternidade dessa mulher, dessa profissional. E justamente nesse sentido, a legislação nos traz a estabilidade da empregada gestante. E o período da estabilidade vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A tese do STF é no sentido de que basta que a gravidez exista no dia da dispensa para que haja estabilidade. Ou seja, não importa se a empresa sabia que a empregada estava grávida, ou seja, eu não posso demitir a empregada alegando, ai, mas ela não tinha apresentado exames, justamente porque o empregador não pode exigir a apresentação de teste de gravidez, de que a empregada faça, não pode exigir nada disso. Também não importa se a gestante, se a própria gestante sabia, e se a gestação também foi descoberta depois. Basta que já estivesse grávida no dia da dispensa para que haja essa reintegração ou a indenização, caso ela decida. O direito ele é garantido mesmo nos contratos temporários e também nos contratos de experiência. Isso é jurisprudência consolidada, tá bom, pessoal? E por último, eu trouxe a diferenciação para vocês da reintegração e da readmissão. A reintegração ocorre nos casos em que o empregado ele tinha estabilidade, ou seja, ele não podia ser demitido durante aquele período, e ele foi dispensado sem justa causa. Neste caso, ele vai retornar à empresa com o pagamento dos salários do período e os devidos reflexos. Já a readmissão, ela ocorre no caso de suspensão contratual, como é o caso do ato discriminatório que nós vimos, que é uma dispensa indevida e, para tanto, eu devo readmitir este empregado, se for o que ele deseja. Bom, pessoal, por hoje é isso. Nós, como eu disse para vocês, são bastante slides, mas deu para fluir bem, porque é um tema interligado com o outro, e acho que a nossa aula de hoje fluiu bem. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui nas monitorias, que estão chegando ao fim, e provavelmente não, nós não iremos mais nos ver em monitorias assim que acabar esse projeto, porque eu estou me formando neste ano. Espero estar com vocês mais vezes, mas em breve como professora do futuro e não mais como monitora. Mas estão acabando nossos dias de monitoria, eu espero muito ter contribuído, ainda que minimamente, com a formação de vocês.
que as minhas palavras sejam em caráter de ensinamento, do estudo do direito material em si, que o encorajamento é, ecoe na cabeça de vocês, que tenha servido, se para uma pessoa tenha sido útil, eu acho que eu já exerci a minha função, eu já cumpri o meu papel aqui enquanto monitora, enquanto futura docente, que são minhas expectativas. Espero ter colaborado com vocês e desde já eu desejo uma boa prova para vocês. No dia 28 nós iremos, até onde sei, iremos ainda ter monitoria na semana que vem. Iremos estar juntos mais uma vez. Mas já adianto que a prova vai ser justamente esses slides que nós vimos hoje. Então, vou enviar para vocês para que vocês possam fazer a leitura dos slides novamente, da legislação. E se houver alguma dúvida, eu me coloco à disposição para que vocês entrem em contato comigo. É por isso, é só isso hoje, pessoal. A canseira bateu. Boa prova e tchau, tchau.